Foco na ciência, muita pesquisa e preparo ético. É assim que o Grupo Selma forma seus profissionais da saúde em 3 excelentes instituições de ensino. Graduações com credibilidade acadêmica, consolidada e aval do mercado profissional. A medicina avança no ritmo das últimas tecnologias virtuais, que antecipam em dezenas de laboratórios, muito bem equipados, a rotina de trabalho de futuros médicos. Todos preparados desde o início a superar desafios com base no conhecimento e na prática, vocação e habilidades clínicas aprimoradas em sala de aula, nos estágios supervisionados e em programas científicos internacionais que colocam os cursos da área saúde do Grupo Selma entre os melhores do Brasil. Grupo Selma. Novos tempos, novas maneiras de pensar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sou o professor Edson Zangrando, reitor do Centro Universitário Euro-Americano, UniEuro. Hoje, em nome do Grupo Educacional Selma, agradecemos os nossos conselheiros e fundadores, Dr. Mauro Fecuri e Ana Lúcia Chaves Fecuri, que há mais de 30 anos acreditam e apoiam incondicionalmente a educação, oportunizando a formação de milhares de profissionais brasileiros nos 5 estados de atuação. Em nome do nosso presidente, Dr. Ivan Fecuri, agradecemos os diretores e demais membros do Grupo Educacional Selma. Em nome da professora Cristina Nites, reitora da Universidade Selma, professora Adriana Goraiev, reitora da Unifamaz em Belém, professora Gisele Melo, diretora do CESUP em Teresina, professor Marcos Muniz, diretor do CESUP em Palmas, e professora Juliana Ferraz, pró-reitora de graduação do UniEuro, agradecemos a toda a comunidade acadêmica que nos assiste. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Davi Wippe para proferir a conferência intitulada Novas Viroses. O professor Davi Wippe é médico infectologista, reconhecido nacional e internacionalmente e grande destaque na sociedade brasileira. É um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do país e, atualmente, o Dr. Davi Wippe assumiu uma Secretaria de Estado no Estado de São Paulo, secretaria esta intitulada Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. Dr. Davi Wippe, agradecemos a sua disponibilidade em contribuir com a formação dos nossos estudantes na área de saúde. A todos os que nos assistem, será disponibilizado às 20 horas um QR Code para que possam fazer a sua inscrição e receber via e-mail o certificado de participação. Para mediar a conferência, convidamos a professora Andréia Moras, coordenadora do curso de Medicina do UniEuro, a qual damos as boas-vindas a todos vocês, e a professora e ao professor Davi Wippe, para que possa, então, dar sequência às atividades desta noite. Boa noite, eu agradeço em meu nome o curso da Medicina de Brasília, ao nosso ilustre palestrante, Dr. Davi Wippe, renomado infectologista, que tem uma larga carreira acadêmica, mestrado, doutorado, livre docência na área, professor universitário, tá? E que vai trazer para a gente um tema extremamente atual, importante, tá? Que são as novas viroses, as viroses emergentes, reemergentes. Doutor Davi, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. O senhor fez a nossa aula magna do nosso curso de medicina, que estamos indo para o nosso 8º semestre. Tá? Então, é um prazer tê-los conosco. Vai falhar, mas eu quero iniciar agradecendo muito a oportunidade ao Grupo Selma, professor Mauro, professor Ivan, professor Clóvis. Eu quero dar um abraço assim, bem apertado no professor Nelson, professora Andréia. E eu vou começar falando uma história nova na minha vida que eu acho que ela é interessante e talvez sirva de reflexão para outros estados. Como o professor Edson falou,
eu acabo de assumir uma nova Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento de Saúde. Por que a criação desta nova secretaria? Isso tem a ver muito com o que nós vivemos há 2 anos e meio, né? O mundo foi surpreendido, o Brasil foi surpreendido com uma pandemia pelo Covid. E eu aprendi uma lição. Você pode perder uma batalha, mas você não tem o direito de ser surpreendido de novo. Então, essa história eu conto há muitos anos, nas epidemias que eu vivi, tanto no Brasil como na África, epidemias de doença meningocócica, de Covid, de AIDS, de febre amarela, de H1N1, e infelizmente é sempre a mesma coisa, né? Nós saímos correndo atrás de soluções. A pandemia do Covid, ela escancarou algumas deficiências em todo o mundo. A primeira delas foi a falta de governança. Na sequência, o mundo percebeu que está dependente de 2 países, né? A Índia, na produção de insumos do dia a dia, e da China, grande produtora também de medicamentos, produtora de vacinas, mas fundamentalmente produtora de aparelhos e produtora de peças de aparelhos. Então, o que aconteceu aqui conosco, em São Paulo, aconteceu no Brasil? Nós nos deparamos precisando de mais leitos hospitalares, de toda uma aparelhagem. Você não monta uma UTI de um dia para o outro e você não forma equipes de um dia para o outro. Então, nós saímos aqui em São Paulo, no dia 22 de março de 2020, nós tínhamos 3.500 leitos de UTI para adultos. E nós temos mais de 800 hospitais. Imediatamente, nós fomos para 5.400 leitos de UTI e chegamos a 15.000 leitos de UTI. Então, essa foi uma lição claríssima que nós precisaríamos criar situações diferentes. E essa secretaria, ela pretende ser um misto de Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, e o NIH. Uma faz a política pública, a outra faz pesquisa e avança, né? Os Estados Unidos, a respeito de todas as dificuldades que também tiveram, claramente eles tinham um grande investimento em pesquisa, em vacinas, e conseguiram dar uma resposta clara, embora tenham também passado por muitas dificuldades. Então, esta secretaria, ela planeja, ela faz a intermediação entre outras secretarias, ela nasce uma secretaria importante, porque incorpora o Butantan, incorpora a Fundação do Remédio Popular de São Paulo. Quer dizer, é uma secretaria que planeja São Paulo e o Brasil para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é uma coisa assim, o que está acontecendo é algo que pode ser alarmante, mas muito reflexivo. Nós estamos no meio de uma pandemia de Covid, como eu vou mostrar adiante. Eu vou atualizar os números de Covid no Brasil e no mundo e o que está ocorrendo neste momento aqui no estado de São Paulo. Bem, nós estamos no meio dessa pandemia e, de repente, surgem 2 novidades. A varíola dos macacos e a hepatite em crianças sem agente etiológico causal. Professor Edson, eu sou do tempo que a hepatite A chamava-se não A, não B. O vírus não havia sido identificado. E hoje nós estamos falando do metagenoma. Tá? Nós conseguimos decifrar os códigos genéticos e conseguimos avançar. Mas é isso. Não precisou esperar dias ou meses. Nós estamos diante de 2 novos problemas. E também, para a reflexão de todos, nós não precisamos ficar aguardando as novas viroses que seguramente virão da Ásia, da África. Nós temos problemas seríssimos aqui na nossa Amazônia. As florestas sendo devastadas e a prevalência de novos vírus. Então, nós temos claramente que nos preparar. E esses 2 exemplos, da varíola do macaco e a hepatite sem agente causal conhecido, vai mostrar a todos nós da emergência que nós devemos tratar
esses temas. Uma emergência que é atual, mas ela também é prospectiva, do ponto de vista de criar novas políticas públicas. Eu vou começar mostrando o que está havendo na varíola dos macacos. Então, o que é a varíola dos macacos? É uma zoonose silvestre. Ela é muito conhecida, é uma doença endêmica na África Central e Ocidental. E tem um dado muito curioso, né, da família dos ortopoxvírus, e ela foi descrita inicialmente justamente em pesquisa com macacos. Ela difere, em muitas situações, da varíola tradicional, como nós vamos mostrar. Mas aquilo que é endêmico, que é conhecido, nós temos situações diferentes na própria África. A África Ocidental, ela tem uma prevalência pequena, de 1%. Na África Central, ela chega a ter uma prevalência de 10%. E um problema que já assusta o mundo é a varíola congênita. Então, o macaco, como vetor intermediário, atingiu o homem e há a transmissão de homem para homem. Esse é um desenho esquemático do vírus, tirado de uma representação artística, que mostra claramente um vírus que nós conhecemos há dezenas de anos e, teoricamente, foi erradicado. Então, a varíola do macaco, ela tem origem animal, principalmente roedores. A varíola humana, ela foi erradicada em 1980 e, com isto, acabou a disponibilidade de vacinas pelo mundo. Nós aqui da geração para frente, nós todos fomos vacinados, mas a geração nova não teve acesso, felizmente, ao vírus, mas também não à vacina. Por que existe essa variante, essa novidade, né? Essa novidade, ela está ligada a hábitos, sem dúvida. E os macacos, essa doença dos macacos, felizmente, ela tem menor gravidade, menor letalidade e menor transmissão. Então, nós estamos diante de um cenário, até agora, de cautela, mas, obviamente, de preocupação, como vou mostrar os números a seguir. Então, veja bem, como é que se explica essa varíola dos macacos? Seguramente é uma mutação viral. E por conta da falta de vacina nos últimos 40, 50 anos, deixou de haver aquela proteção natural que sempre a imunidade provocada por vacina, ela persiste e é residual. Então, a vacina de varíola aqui no Brasil, ela foi suspensa há 40 anos. E nós temos um problema. A OMS, ela tem a vacina da varíola, alguns poucos países também disponibilizam, mas seguramente em quantidade insuficiente para tudo isso que nós estamos prevendo. E por que ela se agrava e por que ela preocupa? Porque recentemente ela foi identificada, em primeiro lugar, no Reino Unido. Então nós tivemos a notificação a partir da Inglaterra, na sequência Escócia, e isto vem tomando dimensões mundiais. No último final de semana, a Organização Mundial da Saúde se reuniu e trouxe o aval de vários especialistas e ainda entendeu que não é motivo de declarar algo de repercussão a ponto de criar medidas especiais. Mas a OMS recomenda muita cautela, porque esse novo nicho populacional, ele é muito rápido. Hoje, você se desloca de um país para outro em algumas poucas horas, diferentemente dos nossos avós, que vinham da Europa por navio e demoravam 30 dias. Então, hoje, num voo comercial, você chega em qualquer lugar do mundo em poucas horas. E com isso, você traz a transmissão.
Como é que é o contágio? Esse dado é absolutamente fundamental para todos que nos ouvem pelo seguinte: não é para associar esta atual situação à pandemia que nós estamos vivendo, porque as formas de contágio são totalmente diferentes. Enquanto o Covid, o SARS-CoV-2, é de transmissão respiratória e por isso muito mais competente, a varíola dos macacos ela é transmitida por contato com gotículas, contato com lesões, e eu vou mostrar imagens de casos já de varíola aqui no estado de São Paulo, e materiais contaminados, principalmente roupas e lençóis. Tem um período de incubação longo, de 5 a 21 dias, mas prevalece de 6 a 13 dias. Então, isso aconteceu em 1958, na pesquisa em macacos. Em 70, foi descrito no Congo, na República Democrática do Congo, e agora em 2022, na Inglaterra. É um dado muito importante que, no primeiro momento, não se via o contágio comunitário. Agora, nós já estamos descrevendo aqui em São Paulo casos de transmissão de humano para humano de pessoas que não viajaram para o exterior. E isto nós já vamos ver daqui a pouquinho, que atinge também o Maranhão. O que está vendo também que é muito importante, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Até amanhã, nessa minha nova secretaria, o Conselho Gestor estará discutindo a possibilidade do Butantan produzir a vacina da varíola. Então, no Reino Unido, as pessoas de maior risco estão sendo vacinadas, embora a vacina da varíola antiga humana parece menos eficaz do que essa vacina que nós estamos aplicando agora por conta da varíola dos macacos. Tem uma vacina nova que está começando a ser disponibilizada, mas jamais em escala mundial, que é essa vacina, a MVA-BM, que é uma vacina descoberta recentemente, há 3 anos. Como é que nós evitamos o contato? Isso também é muito importante. Primeiro, evitar contato com animais doentes, vivos ou mortos, especialmente roedores, marsupiais e primatas. Abster de comer ou manusear caça. Muito em algumas regiões do país, esse é um hábito frequente. Não só a ingesta de carne, de caça, como a ingesta de produtos, inclusive exóticos. Neste momento, é importante que se faça, que se saliente o cuidado que deva se ter na ingesta desses alimentos, porque seguramente o primeiro humano que se contaminou, ele se contaminou dessa forma, ingerindo material de caça ou tendo contato. A prevenção ainda se faz da mesma forma, a higienização das mãos com álcool gel e sabonete, que são cuidados que são de praxe, faz parte da etiqueta, mas infelizmente as pessoas não têm o hábito de lavar as mãos antes e depois da alimentação ou de qualquer outro procedimento. Evitar contato com pessoas infectadas. Aqui eu quero trazer um conhecimento que me preocupa demais. Nos casos que nós estamos vendo aqui em São Paulo, sempre eles foram posteriores a contatos sexuais. E não é que a relação sexual em si transmita, mas sim o contato próximo. Então, pele com pele, corpo com corpo. E esses primeiros casos, tanto aqui de São Paulo como no mundo, têm uma estrita relação com o comportamento sexual. E isso me assusta, porque eu vou agora à década de 80, onde foram descritos os primeiros casos de AIDS. E aqui nós fizemos, nesse consultório, o primeiro diagnóstico de AIDS de um brasileiro transmitido para outro brasileiro. A maioria, obviamente, não teve acesso a essas informações, mas naquele primeiro momento, os grupos considerados de risco eram grupos desde a relação sexual, o uso de drogas e substâncias injetáveis, especialmente sangue e hemoderivados, mas tinha também no grupo de risco haitianos. Por quê? Porque muitos, especialmente americanos,
passavam férias no Haiti e mantinham relações sexuais. Então, de uma forma muito estigmatizada, foi colocado o Haiti como grupo de risco. E, na sequência, AIDS, de uma forma inglória, assim, imperdoável, foi considerada a peste gay, que não tem nada a ver, né? O tempo mostrou que é uma doença de todo mundo. Mas nós temos que ter muito cuidado nesta manifestação dos primeiros contatos, porque realmente há uma coincidência de relação homem com homem, e há também a coincidência com o aumento do número de parceiros, para nós, de novo, não incorrermos o erro do estigma e do preconceito. A outra coisa, é óbvio, né? Se o indivíduo ele teve contato, tanto os lençóis de uma cama, toalhas, etc., e ele está contaminado, deve-se evitar o contato com esse material. Qual é o tempo de isolamento? Se o indivíduo ele vem com a varíola do macaco, o diagnóstico primeiro é clínico. Né? Ele se assemelha a outros diagnósticos, mas é um diagnóstico clínico. Agora, são vesículas, primeiro mácula, depois vesícula e crosta. O indivíduo é tido como contagiante até que todas as lesões se transformem em crostas. Então, quando você fizer o isolamento domiciliar, ou seja, tem o diagnóstico, mas não há necessidade da internação hospitalar, esse indivíduo deve ficar isolado na sua casa por um período de até 4 semanas. Parece muito, mas é exatamente isso. Deve-se evitar a todo custo a saída de casa para não contaminar outras pessoas. Durante a lesão ativa, ou seja, antes que o indivíduo tenha as suas formas em crostas, deve-se evitar o relacionamento sexual. E o uso de preservativo serve para tudo hoje em dia, incluindo a prevenção da varíola dos macacos. Agora, o número de casos. O Brasil já tem 20 casos, distribuídos já em vários países. Aqui em São Paulo, nós temos 13 casos confirmados, 9 deles importados da Europa, basicamente Espanha e Portugal, e 4 já foram de transmissão de pessoas que não viajaram. Então, já há transmissão de pessoa a pessoa desses que não viajaram. Tem uma boa evolução clínica, e o que se faz? Esses casos que chegaram em São Paulo vieram, obviamente, por via aérea. Então, os contactantes foram investigados e aqueles que apresentaram sinais e sintomas foram isolados. E os que não ficaram em observação e estão em observação por 3 semanas, que é o período máximo de contaminação. No mundo, e essa é uma grande preocupação, já existe mais de 3.200 casos. Quem lidera é a Espanha, com 800 casos, na sequência o Reino Unido, 793, Alemanha, 592, Portugal, 317, França, 277, Canadá, 345 e Estados Unidos, 156. Então, é indiscutível que nós estaremos em breve com uma doença que vai afetar a maior parte dos países. Como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico é através do PCR, Protein Sequenciation, da própria lesão. E depois se faz todo o metagenoma. O primeiro caso aqui de São Paulo, ele foi genotipado no Instituto de Medicina Tropical, que é ligado à Universidade de São Paulo. Então, a nossa grande pesquisadora, Esther Sabino, ela conseguiu rapidamente fazer a codificação do vírus da varíola e, com certeza de 100%, ela fez o primeiro diagnóstico. Agora, é importante que, quando há dúvida ou tenha-se dificuldade, porque esse laboratório é um laboratório de exigência tecnológica, que você pelo menos faça o diagnóstico sorológico diferencial. Então, a varíola do macaco ela se assemelha muito a lesões da varicela, algumas vezes até da varicela zoster, do herpes zoster. Então, quando você faz a sorologia e as sorologias são negativas,
você passa a pensar com mais insistência na varíola dos macacos. Eu vou mostrar agora lesões. Obviamente, nós estamos escondendo, por problemas éticos, o rosto das pessoas, mas notem vocês a lesão vesicular. Nós temos lesão vesicular no rosto. Agora, na cavidade oral, lesões muito importantes, primeiro o eritema e depois as vesículas. Como é que é o início da manifestação clínica, quando o paciente começa a ter as manifestações? Primeiro é um vermelhidão pelo corpo. Praticamente ao mesmo momento, você tem uma poliadenopatia, aumento dos gânglios, dos linfonodos, em todas as circunstâncias do corpo. E na sequência, você vê que esse exantema, que no início é esse vermelhidão, depois se transforma em mácula, vesícula e no final crosta. Aqui já temos, na região peniana, lesões crostrosas. Então, ao mesmo tempo que nós vemos essa lesão crostrosa, nós olhamos no mesmo plano e no mesmo momento ainda lesões vesiculares. Então, o paciente pode apresentar essa multiplicidade, o exantema multiforme, já nos primeiros momentos. Os estadios que eu falei, a mácula, depois ela vira a vesícula, notem as vesículas, e no final, as crostas. Esse é outro paciente, e ele é um paciente que tem HIV. Qual é a preocupação que se vê associado à doença? É que ela atinja populações vulneráveis, os imunodeprimidos, tipo paciente oncológico, o transplantado que toma medicamentos imunodepressores, os extremos de idade e também a varíola congênita. Então isso preocupa, porque até o momento nós não temos nenhum medicamento eficaz, um viricida que possa tratar da varíola dos macacos. Por outro lado, a grande discussão se nós deveremos ou não vacinar com a vacina tradicional, a despeito de sabermos que é uma vacina de eficácia inferior, mas que teria como uso, em primeira instância, desses pacientes tidos como imunodeprimidos. Então, tem uma discussão pela frente, e a hora que nós superarmos essa discussão, vai haver um problema claríssimo de disponibilidade de vacinas. Então, nós estamos aqui já elaborando, não vai ser difícil, mas a possibilidade do Instituto Butantan produzir essa vacina para São Paulo e para o Brasil. Segundo tema de hoje, eu quero atualizá-los a respeito do Covid-19. Aqui nós temos curvas a partir de janeiro de 2022. O que ocorreu? Nós temos duas pandemias. A primeira pandemia, que se encerra na prevalência da cepa Ômicron, que foi aquela pandemia com uma letalidade muito grande. O indivíduo tinha uma doença viral, uma doença tromboembólica, uma doença inflamatória, e no 7º dia ele caminhava por uma situação de extremo risco, internação, UTI e morte. Graças às vacinas, hoje nós temos uma situação de menos gravidade. Então, a Ômicron, o que está ocorrendo? Aumentou muito a incidência, a prevalência. Vocês notem nesses gráficos que nós tivemos a Ômicron da virada, né? No final de 2021 e 2022, até fevereiro, nós tivemos muitos casos. Aqui estão elencados o Chile, Uruguai, Argentina, Brasil e Colômbia. Notem que o Chile foi um pouquinho diferente e o Uruguai parece estar também um pouco diferente. E aqui há os novos casos confirmados nas últimas semanas. E eu quero chamar a atenção porque nós estamos vendo, nesta última semana epidemiológica, um aumento no número de casos, um aumento do número de internados e um aumento do número de internados em UTI. Eu não via casos graves de Covid desde o ano passado. Neste momento,
eu tenho 3 pacientes, inclusive um professor de cirurgia aqui da USP, internados em UTI com Covid. É diferente. Eles tiveram as manifestações clínicas durante uma semana, dor de garganta, febre, dor no corpo, melhoraram e depois voltaram a ter febre. O que é que está acontecendo? A complicação é diferente. Essa complicação ocorre após os 7 primeiros dias e basicamente nós estamos vendo sinusite, pneumonia e sepse. Diferente da fase inflamatória da primeira leva, nós não estamos vendo aquela resposta inflamatória, aquela liberação de citoquinas absurda. Mas, de qualquer forma, eu quero tentá-los, porque há, nesse momento, um aumento do número de casos em São Paulo e no Brasil. Então, esta pandemia não acabou. E aqui um diapositivo que também atualiza a respeito de Covid no mundo. Se assemelha muito ao que vem acontecendo no Brasil, exceto a Alemanha. A Alemanha sempre foi um pouco diferente. Os Estados Unidos, nós estamos um mês atrás dos Estados Unidos. O que acontece lá agora vai acontecer no Brasil daqui a um mês. Isto vem ocorrendo desde o início da pandemia. São 2 perfis. Primeiro, esse de semelhança com um mês de atraso aos Estados Unidos, e a porta de entrada inicial sempre é a medicina suplementar. O paciente conveniado, o paciente particular que busca os hospitais privados. Depois atinge a parte pública. Aqui em São Paulo também, através dessa nova secretaria, nós estamos recomendando à Secretaria de Saúde cautela, que inclusive não desaqueça os leitos que foram ativados por conta de Covid, porque nós estamos diante do novo sorotipo Ômicron. Agora, algo que pessoalmente me preocupa. Eu estou vendo pacientes que tiveram a Ômicron em janeiro, ela é muito mais prevalente, já era em janeiro do que outros sorotipos, mas esses pacientes agora, iniciando julho, tendo uma segunda manifestação. Então nós estamos questionando se os subtipos da Ômicron estão provocando um novo aumento de casos. Quer dizer, o indivíduo teve a Ômicron inicial e agora ele pode ter pela segunda vez a Ômicron com outro genotipo. Eu quero lembrar-los de um fato muito importante. Em toda a fase pré-Ômicron, eu não havia visto um caso de reinfecção. A partir da Ômicron, nós estamos tendo casos de reinfecção, casos de infecção em vacinados, casos de infecção em vacinados e reinfectados. Então, a Ômicron, ela burlou o sistema de vacina em 80%. Agora, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, as vacinas estão nos salvando, por conta que evita os casos graves de internações e mortes. Há uma estimativa atual que as vacinas no mundo evitaram 20 milhões de mortes, e que aqui no Brasil as vacinas já evitaram 1 milhão de mortes. Então, é fundamental que todos os brasileiros completem os seus esquemas vacinais. Aqui nós já estamos a partir da faixa de 40 anos, dando a 4ª dose. E a pergunta que vem a seguir é qual será a cronicidade daqui para frente e quais as vacinas. Então, as nossas vacinas disponíveis mostraram um escape na transmissibilidade acima de 80%, mas conseguiram prevenir a morte. Nós temos hoje mais de 600 vacinas de plataformas diferentes sendo desenvolvidas. Então, o que se espera? Determinar a cronicidade a partir da 4ª dose e também a expectativa da disponibilização de novos imunizantes. Aqui também o número de casos por semana, né, as últimas semanas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, agora parece que as coisas estão acalmando. França, Alemanha, o Reino Unido, Canadá, Holanda e Índia. A partir de agora eu quero tratar de um terceiro tema, e este me intriga demais, que é a hepatite de etiologia desconhecida. Deixa eu fazer uma definição. Hepatite é fígado, ite é inflamação. Então, todo indivíduo que tem hepatite é porque tem uma inflamação no fígado.
A inflamação ela pode ser infecciosa e não infecciosa. Um exemplo de hepatite não infecciosa é a hepatite alcoólica. As pessoas que ingerem muito álcool e acabam fazendo uma hepatite do álcool. Tem hepatite medicamentosa, que é a hepatite por conta de uso de medicamentos, os mais variados. Então, eu incluo esses dois exemplos de hepatites não infecciosas. Quando você fala de hepatite infecciosa, na cabeça vem direto, né, os vírus A, B e C. Na verdade, não é só isso. Nós temos inúmeros agentes infecciosos que causam hepatite. Exemplificando, o vírus da mononucleose causa hepatite. O vírus da dengue causa hepatite. O citomegalovírus causa hepatite. A toxoplasmose, que é um parasitário, uma protozoose, causa hepatite. Mas do que eu estou falando agora é uma hepatite que ela não é A, não é B, não é C, não é D e não é E. Atente bem para essa hepatite E, porque essa hepatite B, a hepatite E é muito pouco estudada no Brasil. A hepatite D normalmente é mais na Amazônia, ligada ao vírus B. A hepatite A, transmissão oral fecal. A hepatite B, ela se transmite à semelhança do HIV, relações sexuais, contato. E a hepatite C é uma hepatite transmitida por sangue, derivados de sangue e pela manipulação de aparelhos, por exemplo, aparelhos cirúrgicos. Então, a hepatite C é de difícil contágio pessoa a pessoa. Por exemplo, por via sexual, a chance de você pegar uma hepatite C de alguém que tem é menor que 2%. A hepatite E ela é transmitida à semelhança da hepatite A, mas muito pouco estudada e muito pouco diagnosticada aqui no Brasil. E aí estamos diante de um problema, né? Qual é o agente causal? Nós não sabemos. As descrições de literatura apontam para algumas possibilidades. Uma é que seja um adenovírus hiperconhecido, vários sorotipos, mas especificamente o adenovírus 41F. Em outros estudos imunossorológicos e histopatológicos, se encontrou o nosso amigo, o SARS-CoV-2. E também, numa parte dos estudados, a coinfecção do SARS-CoV-2 e adenovírus. Mas há uma particularidade extremamente intrigante. O padrão histopatológico desses achados anatopatológicos, eles são diferentes uns dos outros. Então, quando você não tem um perfil de semelhança e não encontra nem em tecido, nem no sangue o agente causal, isso causa muita espécie. Bom, nós temos essa hepatite distribuída em 33 países. Nós temos 99 casos em investigação e 650 prováveis. Mas, pasmem, desses casos, 38 evoluíram como hepatite fulminante, uma insuficiência hepática irreversível e culminaram em transplantes de fígado. Aqui no Brasil, nós temos 16 casos em investigação. Nós temos 16 casos em investigação, 88 casos e 7 mortes. Os óbitos dessas 7 mortes ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Norte. Quais são os sintomas? São muito parecidos com as hepatites que nós conhecemos. Diarreia, vômitos, febre, dor muscular. A urina fica amarelada, escura, a pele fica com aquele tom de icterícia mesmo, a mucosa ocular amarela, pele amarela, fezes clara e muita coceira. Tem um dado interessantíssimo que essa hepatite tem sido diagnosticada em crianças de 1 mês a 17 anos. Não há descrição em adultos. Os exames laboratoriais que ajudam no diagnóstico indireto é o aumento das enzimas hepáticas, em nível de hepatite mesmo, TGO, TGP acima de 500, o aumento das bilirrubinas, que dão as cores de amarelidão para a urina e fezes claras, sorologias negativas para hepatite A, B, C, D e E,
e esse padrão histológico que os patologistas veem e comparam as lâminas e não conseguem definir. Então, não tem inclusão viral, não tem granuloma, não tem necrose, é um infiltrado inflamatório. E já foram identificados tanto o adenovírus como o SARS-CoV-2. Bom, em termos de início de conversa, eu queria mostrar para vocês a importância que nós temos neste momento em relação a esses dois novos vírus. Uma consideração final é a seguinte: nós estamos diante de aumento de diagnóstico, seguramente por conta da competência diagnóstica. Os nossos antepassados, provavelmente não fizeram muitos diagnósticos e não conseguiram, obviamente, identificar micro-organismos causadores de doença. Com o requinte da tecnologia, com o avanço, especialmente na biotecnologia, nós fazemos mais diagnósticos. Agora, nós temos que ficar atentos, porque não dá para prever quando ocorrerá uma nova pandemia aos moldes do SARS-CoV-2. Pode ser daqui a pouco, pode ser a meio tempo, mas nós temos que ter em mente, nós não vamos nos livrar das epidemias. Portanto, é fundamental a transmissão de conhecimento, é fundamental a biotecnologia, nós estamos investindo muito nisso, e é muito importante o aparato educacional, como o Grupo Selma tem feito. Eu me sinto muito honrado de poder participar dessa comunidade extremamente interessada, essa comunidade onde eu troco experiências de conhecimento, e é importante que a universidade, o centro universitário e as faculdades, elas se espelhem nas suas realidades locais. Isso também para nós é um grande aprendizado. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Davi. Que tema, além de interessante, instigante, né? Nós que estamos vivendo uma pandemia, e aí eu também gosto de contar história, né? E quando eu me formei, né, a minha primeira atividade profissional foi, né, numa epidemia de cólera, né, na Universidade Federal do Pará. Tá? Então, eu acho que quando a gente está numa faculdade, a gente entender esse movimento do que está acontecendo ao nosso redor e as medidas de saúde pública, a importância da epidemiologia, e muito mais, né? Eu acho que hoje traz para o serviço público e para as universidades um engajamento muito importante, e que o nosso estudante, né, e aí fazendo um link com a nossa universidade, né, é muito importante o que a gente vê dentro da epidemiologia, as medidas de saúde pública, né, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que vão conseguir fazer com que a gente ultrapasse essas barreiras, né? Muito precisa ser feito, né, mas é só realmente, né, com investimento na ciência, né, investimento na educação, né, com serviços de saúde bem estruturados, para que a gente se defenda desse processo. Tá? Professor, nós temos inúmeras perguntas, né? Como são temas muito interessantes e abrangentes, a sua live está sendo assistida não só pelos nossos estudantes do grupo universitário, né, como também da comunidade acadêmica, da comunidade que trabalha com saúde pública, né, dentro do Distrito Federal, principalmente. Tá? E aqui nós temos, né, uma pergunta, tá, de uma servidora da Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal, né, que é professora também, enfermeira, né, Cristina Fegato, e ela nos pergunta, tá, a respeito, né, da varíola dos macacos, né, e eles estão na ponta, né, coletando casos suspeitos, né, estão lá extrema atividade sobre a coleta do material, tá? Se é necessário, né, coletar todas as amostras, seja de sangue, secreção, né, e crosta e urina para a identificação. Tá?
e se também a faringite e a amidalite, né, são formas iniciais dessa varíola. O quadro clínico tradicional que nós estamos vendo se inicia por essa vermelhidão no corpo e gânglios aumentados. Depois que surgem as lesões, a mácula, a pápula, a vesícula e a crosta. Agora, até aproveitando a pergunta da nossa professora, cuidado na coleta de exames. Você tem que estar muito bem paramentado, luvas, avental descartáveis e óculos protetor. Eu tenho um conceito que é muito claro. Eu trabalhei em pronto-socorro e UTI muitos anos da minha vida. Isso eu aprendi. Lide com os pacientes como se todos fossem infectados. Vou até dar um exemplo pessoal. Logo que surgiram os primeiros casos de AIDS, não havia nem identificação do vírus. E eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Eu fui passar um Swan-Ganz, que agora está diferente. E eu me perfurei o dedo por imprudência. Então eu fiquei anos depois buscando, por conta que aquele paciente que eu me acidentei era um paciente HIV positivo com vírus B da hepatite. E lembrando, né, que luva não protege agulhada e nem protege contra o bisturi. Nós temos que ser bem treinados tecnicamente e cuidadosos. Eu não tenho visto faringite e laringite pelo vírus da varíola, mas eu hoje, vários aqui, nós estamos com essa laringotraqueite, provavelmente é um outro vírus, um metapneumovírus, um vírus sincial, porque nós estamos vendo muita rouquidão, assim do jeito que vocês estão vendo ao vivo, uma rouquidão viral. Certo. Professor, nós temos outra pergunta. Quem já foi vacinado para a varíola, né, lá na década de 70, já está imunizado para essa nova variante? Essa é a pergunta, a bala de ouro, né? Justamente. Eu estou torcendo que a minha marquinha da vacina da varíola que eu tomei, que ela me ajude nesse momento. Não há essa resposta, existem inúmeros estudos por conta de saber, porque é importante, né, que nós, os mais antigos, viu, professor, eu falo que o idoso é qualquer um que tenha 20 anos a mais do que eu. Então, eu como jovem, mas eu sou da época da vacina. Ainda nós não sabemos se essa vacina ela continua tendo algum grau de proteção. Tá certo. Nós temos outra pergunta aqui, professor, né? Veja o alcance, né, da sua palestra, né? E aí nós temos um médico que está nos assistindo lá em Belém do Pará, né, que também é sanitarista, e o professor Walter, né, Moras, e ele quer saber como é que o senhor avalia a relação da mudança climática com o surgimento das novas doenças no mundo. Pois é, primeiro um abraço aí para todos os meus amigos de Belém do Pará, só para dar um pedido, porque eu sou pidão, né? Para o maranhense eu peço camarão. Para o paraense eu peço filhote, que é um peixe que eu gosto muito. Que coisa delicioso! Eu sou paraense, né? Então falo com verdade. Me repete a pergunta, que eu me entusiasmei tanto com o filhote, com o camarão que passou. Não tem problema. Ele quer saber o seguinte: como é que o senhor avalia, né, a relação da mudança climática com o surgimento das novas doenças no mundo? Pois nessa minha nova secretaria, eu tenho 10 núcleos. Um dos núcleos trata de clima e infecção. Eu não tenho a menor dúvida que ou o mundo passa a ter consciência dos nossos dias, ou nós teremos problemas quase incontroláveis, né? As mudanças climáticas, a falta de preservação do meio ambiente, a falta de cuidado com as nossas florestas, seguramente trarão dificuldades. E tem muito a ver com o tema que foi perguntado. Olha o que aconteceu, o que está acontecendo em cima de grandes catástrofes aqui no Brasil, né? O que acontece é o seguinte: nós não previmos antes e não sabemos o que fazer depois. Então, nesta área de ficção,
vira uma correria. E por uma coincidência, eu tenho um ex-cunhado que, neste momento, é secretário do Clima, aqui do município de São Paulo. São Paulo é uma cidade imensa, como sabe, beirando os 15 milhões de pessoas, com grandes problemas, à semelhança do Brasil inteiro. Então, hoje, eu acho que há uma perspectiva de cuidar, e cuidar melhor daquilo que nós habitamos e cuidar melhor das pessoas. Então, tem tudo a ver com clima, mudança, doença e falta de cuidado com o meio ambiente. É isso mesmo. Nesse nicho ainda, né, nós temos uma pergunta aqui de um aluno, né, do André Azevedo. Qual a perspectiva, né, lá para 2050, com o uso indiscriminado de medicamentos, né, que levam à resistência de vírus, bactérias, né? Como que vai ficar o nosso cenário? Como é que você imagina? Não precisa esperar 50, não. O outro núcleo, pois é, olha que coincidência, o outro núcleo que eu criei é de bactérias multiresistentes e rastreamento de órteses e próteses infectadas. É um enorme problema. Hoje, muitas vezes, especialmente em UTIs, você identifica por cultura o agente causal. Na hora de tratar, você não tem a primeira linha está totalmente resistente e você acaba tratando com segunda linha de medicamentos. Você reabilita antibióticos que foram usados no início da década de 50 por falta de opção. E é muito frustrante você identificar uma bactéria e não ter como tratar. E aí vai uma crítica assim, bem contundente à pesquisa, especialmente dos laboratórios. Eu não vejo um empenho, e talvez por falta de interesse comercial, na busca de novos antimicrobianos, especialmente injetáveis, aqueles que nós precisamos utilizar nessas bactérias multiresistentes hospitalares. Então me preocupa muito, o nosso dia a dia está sendo assim. E mesmo aquilo que a senhora falou no início, as doenças emergentes e reemergentes, as micobactérias. Tanto o grupo Mycobacteria tuberculose como não tuberculose, as micobactérias atípicas, já com perfil de resistência imenso. Quer dizer, você já começa o primeiro tratamento sem opções claras de medicamentos. Nessa perspectiva, né, como que o senhor imagina, né, ou de repente como que os nossos governos podem estar se preparando, né, para as próximas pandemias? O que é muito importante em termos de saúde pública? Né? O que é esse aprendizado que nós tivemos agora, né, com a Covid-19? Ele tem que deixar de legado para a saúde pública. Eu não vou entrar no mérito político, mas eu vou dar uma opinião muito clara a respeito do que eu penso. Quando nós escolhermos um candidato, seja ele qual for, de qual partido, eu acho que nós temos a obrigação, nós, do meio universitário acadêmico, de querer olhar o programa de governo. Quer dizer, na nossa área, nós precisamos saber qual é o programa de saúde. O que pensam os nossos futuros governantes? Tem ou não tem programa? Eu vivo o programa de governo há muitos anos, que eu ajudo nos programas da área de saúde a candidatos. E eu fico extremamente frustrado, porque cada eleição você tem que fazer um novo plano. Parece que nada existiu até então. Eu, atualmente, até advogo que em algumas situações você tem que manter os programas a respeito de quem ganha a eleição. Saúde é um deles. Vou dar um exemplo, professor André. Eu fui secretário de Estado da Saúde por 4 anos e 7 meses. Mudaram 6 ministros. Quer dizer, como é que o ministro tem tempo de fazer, impor um programa concebido num prazo de meses? Primeiro que não tem nem programa. Então, eu acho que esta minha nova secretaria, ela faz isso. O que ficou claro? Nós não tivemos governança, a nossa informação é rudimentar, isso serve para o Brasil inteiro. Você fica preenchendo prancheta e mandando manualmente para que haja a informação. A nossa informação, quando ela existe, muitas vezes não é qualificada.
E nós não temos no Brasil, hoje aqui, faltam 108 medicamentos. Quer dizer, são medicamentos, faltam por quê? Porque não tem interesse econômico. E aí entra outra história que eu falo há muito tempo, que é a indústria, a farmacêutica de interesse público, que pode ser associada ou não. Mas não é possível que não tenha tetraciclina, não é possível que não tenha dipirona, que não tenha medicamentos para nossas protozooses. É isso que nós estamos vivendo. Então, isso tudo ficou escancarado na pandemia. Nós não tínhamos respiradores, mas nós também não tínhamos máscaras. Isso é inadmissível num país como o nosso, que tem grandes lideranças científicas, tem pesquisadores de primeiríssima linha. Mas o que ocorre? Os nossos grandes cérebros estão indo embora. Por que vão embora? Porque remunera mal o pesquisador, tira-se verba da ciência e não se banca a pesquisa. É isso que nós temos. Então, os nossos futuros candidatos têm que apresentar para mim, pelo menos, o que pretendem do futuro dos seus estados e do país. Realmente a gente está no ano que as escolhas, né, são fundamentais. Né? Fundamental para decidir, né, não só o nosso futuro cívico, mas o futuro da nossa saúde também. Né? Nós queremos agradecer, né, todo o seu conhecimento, a sua parceria, né, com o Grupo Selma, né? E, de antemão, né, convidá-lo desde já para futuros eventos que eu acho que engrandecem, né, a nossa universidade e, principalmente, o nosso curso de medicina. Agora eu vou passar a palavra para o nosso reitor, o professor Edson. Doutor Davi Wippe, nós agradecemos a palestra muito elogiada aqui por profissionais da área de saúde, enquanto a gente acompanhava na plataforma, no YouTube. Foram vários elogios pelos ensinamentos de hoje à noite e a gente agradece imensamente e desde já nós deixamos aqui o convite para outros eventos, outras palestras e é um tema que não se esgota, né? Vai dando continuidade e outras viroses vão surgir, outras parasitoses, enfim, outras doenças infecciosas vão estar sempre presentes no nosso meio, infelizmente nós não temos como evitar tudo isso. Então, fica desde já o convite para uma aula inaugural, no início de um semestre, e agradecemos todos que estiveram presentes, que nos assistiram, pedimos desculpas pelo problema técnico inicial com o link, acho que todos conseguiram ser redirecionados e puderam acompanhar a palestra. Né? Então, meu muito obrigado a todos vocês, o QR Code que nós iríamos disponibilizar, nós vamos disponibilizar, deixar aqui disponibilizado neste canal, na tela principal, e também vocês vão encontrá-lo no nosso Instagram, tá certo? Aqueles que assistiram a palestra e desejam certificação, tá certo? Então, nosso muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Davi Wippe, novamente, e estamos aqui à disposição. E eu queria que o senhor finalizasse, né, deixando uma palavra para os nossos estudantes da medicina, dos cursos da saúde, né, que somos uma universidade nova, em crescimento, mas que temos tudo, né, para fazer uma excelente educação médica, não só para Brasília, para o Distrito Federal, mas principalmente para o Brasil. Primeiro agradecer, mas eu dei todas as diretas do mundo e ninguém falou que vai me mandar camarão e filhote, então é assim. Pois é. Receber aí na sua casa, não se preocupe. Fala para a dona Carla Fecuri que já que eu vou pessoalmente aí, né? São Luís, Brasília e Maranhão, porque já que não mandaram eu vou pessoalmente. Mas eu quero deixar uma mensagem final a respeito de escolas recém-criadas. Eu sou formado na Faculdade de Medicina da ABC, que hoje é um centro universitário. E eu prestei vestibular em 69 e entrei em 70. Eu sou da segunda turma. A faculdade vai completar agora 52 anos. Então, deu certo para mim e dá certo para muitos que acreditam que é possível fazer diferente. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.